Olá, meu nome é Yara. Tenho 30 anos e sou proprietária de um salão de estética. Meu marido, Lorenzo, trabalha em uma grande corporação, daquelas que sempre ouvimos falar por aí. Muitas vezes se fala sobre infidelidade após um certo tempo de casamento, mas nunca imaginei que Lorenzo se tornaria uma estatística. Fora das festas de aniversário, nós quatro, Bárbara, que era minha cunhada, Danilo, seu marido, e meu marido e eu, tínhamos a tradição de nos reunir para celebrar diversos eventos. Feliz 33 anos, Lorenzo, meu irmão. Bárbara nos recepcionou felicitando meu marido. Uau, toda essa comida parece deliciosa. A maioria foi feita por Bárbara. Yara não é boa na cozinha, nem mesmo sabe fritar um ovo, eles disseram, zombavam de mim. Sempre nos reuníamos na casa de vocês, mas às vezes parece incomodar, não é mesmo, Bárbara? Talvez devêssemos alugar um salão privado e um restaurante, eu sugeri. Yara, você não entende, de certa forma, é uma tradição da família, não é, Lorenzo? Bárbara disse. Papai e mamãe amavam as festas em casa. Costumávamos nos reunir o tempo todo e, às vezes, até desconhecidos se juntavam a nós. Depois da morte da mamãe e de papai ir morar em um lar de idosos, só restamos minha irmã e eu. Depois, Danilo se juntou a nós, e então Yara completou o quarteto, disse meu marido. Foi Lorenzo que desempenhou o papel de cupido para Bárbara. Sempre quis perguntar por que vocês não pensaram em ter filhos, eu disse. Vocês estão casados há 7 anos, Bárbara não trabalha e Danilo ganha bem, poderiam sustentar sem problemas, acrescentei. Acreditamos que quando chegar a hora, acontecerá. Nenhum de nós está ansioso por isso. Ambos aproveitamos nosso tempo juntos o suficiente. Bárbara e eu amamos viajar. Ter um filho poderia restringir nossa liberdade para fazer isso. Por isso também decidimos não ter animais de estimação, Danilo respondeu. E você e Lorenzo, Yara, não estão pensando em herdeiros? Acrescentou Danilo. Tenho estado ocupada com o trabalho, e encontrar o momento certo é difícil, respondi. Yara, você trabalha em um spa, não trabalha? Sim, recentemente começamos a oferecer tratamentos de spa para o couro cabeludo. Você deveria experimentar algum dia, eu disse. Conseguir uma irmã ao me casar com Lorenzo foi a parte mais feliz para mim. Esperava que esses dias continuassem. Um dia, estava em meu salão pronta para receber uma nova cliente. Bem-vinda, senhorita Lola. Obrigada por nos escolher. Posso perguntar como descobriu nosso salão? Boca a boca. Ouvi dizer que o nível de habilidade é alto, o ambiente é ótimo e o serviço é meticuloso. Obrigada. Interessaria um facial hoje. Comecei o tratamento facial, realmente é importante depois dos 25. Não costumava me preocupar com o sol, mas agora lamento, disse Lola. Você deve ter sido cuidadosa desde a adolescência. Sua pele é tão bonita. Admiro sua alta consciência de beleza, Lola. Sua pele não está tão problemática quanto diz. Parece que se cuida bem, mas não presta muita atenção ao cuidado básico da pele, não é? Quando estou em um relacionamento, realmente me cuido, mas quando não há um homem, tendo a sair muita noite, até mesmo a noite toda, fumando, bebendo, todas essas coisas ruins para sua pele, respondeu ela. Aos 25, suas palavras pareciam imaturas. Lola, então, você está em um relacionamento agora? Sim, é o maior romance da minha vida. É maravilhoso. Mas ele tem uma família. Sempre diz que sua esposa é feia, não faz tarefas domésticas e que se casar com ela foi um grande erro. Ouvindo isso, sinto pena dele. Ele quer filhos, mas ela não dá atenção a ele. Obviamente, se casou com ele por sua posição em uma empresa importante. Ele diz que se sente calmo e curado quando está comigo. Está bem em limpar e cozinhar. Ele ficou encantado com meu lado doméstico, o que contradiz minha aparência. E você, Yara, o que você pensa sobre casos amorosos? O senso comum diz que é errado, mas se apaixonar por alguém pode ser repentino e incontrolável, entendo.
mas de certa forma, não seria correto ele resolver sua situação e decidir com quem quer ficar afinal? Acho que seria melhor do que ficar vivendo uma vida dupla. Mas veja bem, essa é apenas a minha opinião, Lola. A frase, prometo que vou me divorciar dela, é um clássico entre os homens que têm casos, mas muitas vezes acabam se divorciando. Eles escolhem sua família no final e cortam contato. O que você faria se seu marido tivesse um caso? Perguntou Lola. Provavelmente me divorciaria. Embora, se houvesse filhos, isso poderia mudar as coisas, respondi. Mas seu marido não faria isso, certo? Ouvi dizer que só estiveram casados por 3 anos, ainda devem estar muito apaixonados, não é? Que tipo de homem é o seu marido? Bem, ele é apenas um trabalhador de escritório comum, um pouco distraído. Então, se ele estivesse tendo um caso, acho que seria óbvio imediatamente, respondi. Era incomum que uma cliente pela primeira vez se abrisse tão francamente, o que me deixou um pouco cautelosa. No entanto, durante os tratamentos, é comum ouvir todo tipo de histórias dos clientes. Se falar faz com que Lola se sinta melhor, então ouvir faz parte do trabalho de uma esteticista. Passados dias, Bárbara me ligou. Desculpe por chamá-la quando está ocupada, Yara. Bárbara disse que precisava falar urgentemente. Então, usei meu dia de folga para visitá-la. Chegando lá, fui surpreendida com as palavras de Bárbara. Yara, não tenho certeza de como dizer isso. Mas parece que ele está tendo um caso. É mais como uma relação de amante. Fiquei sem palavras. A ideia de que meu marido estava me traindo preencheu minha mente. Eu soube de tudo isso por Danilo. A outra mulher é uma colega de sua empresa. Do ponto de vista dele, ela não é muito boa em seu trabalho, só se importa com sua aparência. Uma garota moderna típica. Parece mais interessada em se arrumar e chamar a atenção no trabalho do que realmente trabalhar. Danilo questionou o gosto de Lorenzo se envolvendo com uma mulher tão superficial. Você notou algo estranho sobre Lorenzo recentemente, Yara? Não notei nada demais, Bárbara. Eu não havia notado nada de fato. Sua chegada tardia em casa não era incomum, e não havia ações ou atitudes que levantassem minha suspeita. Você ainda diz que Lorenzo é distraído, mas você não é igual? É impensável que tudo em casa tenha permanecido normal, disse Bárbara. Lorenzo não é bom em mentir, é muito honesto e não pode esconder as coisas. Talvez eu não tenha prestado suficiente atenção a Lorenzo, embora estejamos casados, ambos temos nossos próprios empregos e é raro nos vermos juntos. Eu pensei que estava tudo bem, que era nossa forma de ser um casal. Não estou tentando te culpar, Yara. Não suporto que o idiota do meu irmão tenha te machucado. Por quanto tempo essa relação entre Lorenzo e sua amante está acontecendo? Perguntei. Segundo Danilo, começou há uns 2 meses. Eles são carinhosos no trabalho. É insuportável. A mulher é agressiva e Lorenzo está diminuindo no trabalho, o que é problemático para a empresa, respondeu ela. Honestamente, ouvindo tudo isso, ainda não posso acreditar. Lorenzo em casa não mudou nada, e Danilo disse que gravou uma conversa entre Lorenzo e a amante como evidência. Decidi ouvir. Aparentemente todo mundo aqui do escritório já sabe da nossa aventura, certo, Lorenzo? A única que não sabe é sua esposa desatenta. Quer apostar quando ela vai perceber. Não seja boba. Se ela descobrir, ela irá pedir o divórcio, disse meu marido em resposta à amante na gravação. Lorenzo, quer dizer que você não planeja se divorciar? Você está apenas brincando comigo. Isso é horrível. Não é assim? Se eu for me divorciar, preciso estar em uma posição vantajosa, ou posso acabar me dando muito mal tendo até que pagar algum processo a ela. Precisamos planejar isso com mais cuidado. Ainda não consigo entender por que você me escolheu, Lola. Porque você é agradável de observar, naturalmente encantador e sempre me surpreende. Além disso, você é um homem de verdade quando importa e é competente no trabalho. Amo esse contraste. Então, você está considerando um futuro comigo, certo?
Casar com você tem sido meu sonho. Nunca conheci um homem que se encaixasse tão perfeitamente comigo. Eu mesma vou contar para sua esposa, então não se preocupe. Afinal, sua esposa é dona de um salão, certo? Ouvi dizer que sua família é rica. Ela é independente, então pode viver por conta própria. Mas, Lola, você entrou nesta empresa já estabelecida, então deve ser competente, certo? Fui contratada por indicação Lorenzo. Só queria o título de trabalhar em uma grande corporação. Meu objetivo é me casar com um homem que trabalhe bem e viver uma vida segura para sempre. Então, você me pegou. Acabei me apaixonando loucamente por você, Lorenzo. Eu nunca pensei que uma garota tão bonita quanto você estaria interessada em alguém como eu, Lola. Você deveria ter mais confiança em si mesmo. Estou apaixonada por você e nós iremos nos casar. Depois de ouvir a gravação, percebi que o nome Lola não era estranho e que eu já o tinha ouvido antes. O que está acontecendo, Yara? Lembra de alguma coisa? Perguntou Bárbara. Contei sobre a visita de Lola ao salão. Isso é péssimo. Ela sabia que estava falando com a esposa de Lorenzo e te provocou, disse Bárbara. Por isso, recentemente, houve muitos comentários difamatórios escritos no site do salão. De repente, muitas avaliações negativas começaram a surgir, com reclamações sobre o atendimento, higiene e coisas do tipo. Nós nunca sofremos reclamações por conta dessas coisas. Agora parece que as peças estão se juntando, e pode ser obra de Lola também. Bárbara então levantou uma questão interessante. Mas pelo que ouvimos naquela mensagem de voz, parecia que Lola estava mais apaixonada e Lorenzo estava um pouco relutante, certo? Ainda assim, ela mencionou buscar o momento certo para o divórcio. Mas eu não consigo entender completamente o objetivo de Lola. Difícil acreditar que ela realmente ame Lorenzo. Há algo que Danilo mencionou que me fez pensar. Lorenzo está prestes a ser promovido a gerente-chefe em breve. Isso significa um aumento de salário e promoções rápidas. Lola pode estar pensando que casar com Lorenzo garante um futuro seguro. Além disso, você e Lorenzo estão planejando comprar uma casa nova em breve. Ela também pode estar de olho nisso. Depois de deixar a casa de Bárbara, a raiva contra Lorenzo brotou em mim. Estava furiosa por não ter notado nada até hoje. Sempre confiei em Lorenzo completamente, nunca duvidei dele. Chegando em casa, cansado, ele tirou a gravata e afundou no sofá. Fui até a entrada para alinhar seus sapatos e levei sua bolsa para o quarto. Então, o questionei. Lorenzo, há algo que você queira me dizer? Se sim, vou tomar a iniciativa. Ah, você ouviu de Danilo através da minha irmã sobre minha promoção na empresa, não é? Não é algo mais importante, Lorenzo? Nossa, pensei que você ficaria mais feliz. Honestamente, Yara, como você pode ser tão fria? Yara, haja como esposa, corretamente. Espere, Lorenzo, você acabou de me dizer para fazer meu dever como esposa. Como você ousa dizer isso tão casualmente? Realmente quer se divorciar, não quer? Lorenzo parecia confuso. Do que você está falando? Você ouviu alguma coisa do Danilo? Sua ansiedade era óbvia, um sinal de que ele se sentia culpado pelo que estava fazendo. Todo mundo na empresa já sabe, não é? Sobre você e Lola, exibindo publicamente sua relação. Pensou que não chegaria aos meus ouvidos? Ou estão tão apaixonados um no outro que não se importava se eu ouvisse? Deve ter sido o fofoqueiro do Danilo. Bem, não faz sentido esconder. Sim, estou vendo Lola. Lorenzo ficou desafiante. O despistado Lorenzo de alguma forma havia aprendido a calcular seus movimentos, garantindo sair ganhando, pronto para a batalha. Quer se divorciar de mim e se casar com Lola, certo? Bom, não decidi isso estritamente, mas estar com Lola significa que poderia chegar a isso eventualmente. Lorenzo estava realmente pouco claro, despistado, ingênuo, indeciso. Seus traços poderiam ser forças e fraquezas, mas neste momento eram apenas exasperantes, com esse sentimento tão fraco. Você está com ambas, eu e Lola.
Não é bem assim, Yara, respondeu meu marido cínico. Você sabia que ela tem difamado meu salão? Recebemos vários cancelamentos por causa disso. Você tem provas de que é Lola? Perguntou ele. Por isso, estou consultando um advogado, respondi. Um advogado? Isso é exagero, Yara. Claro que não, sou a dona do salão e tenho o dever de protegê-lo. Se for comprovado que Lola está por trás disso, me certificarei de que ela pague. Olhe esse tom de voz. Você é apenas uma dona de salão de beleza e ainda age assim tão arrogante. Yara, sempre foi assim. Você abriu o salão com o dinheiro dos seus pais, certo? E ainda age como se tudo fosse sua conquista. Todos dizem que você é independente e te admiram como empresária, mas no fim das contas, você está sob a proteção dos seus pais. Não entende o quão duro e difícil é para nós, que somos escravos da empresa. Falar com Lola é mais confortável. Nos damos bem porque não tenho que fingir ser alguém que não sou. Até a casa, você pediu ao papai sem me consultar, certo? Estava pensando que deveríamos adiar a compra de uma casa porque estamos apertados financeiramente, mas você seguiu em frente com seu orgulho e vaidade. Trabalho para uma empresa decente, mas isso me torna apenas um fantoche da sua família. Por isso, sem perceber, você me olha de cima para baixo. Essa é a verdade. Ouvir os verdadeiros sentimentos de Lorenzo me preparou para enfrentar o divórcio a qualquer momento. Não há como passar décadas com um homem que trai depois de apenas 3 anos de casamento. Talvez o mundo que Lorenzo e eu vimos desde o início fosse diferente. Escute, seu aniversário é na próxima semana, certo? Disse a minha irmã que deveríamos celebrar com os 4 de sempre. O que você estava planejando? Perguntou ele. A contagem regressiva para nossa separação já começou e, ainda assim, Lorenzo propôs celebrar meu aniversário como de costume, mas mesmo assim ele continuou. Está errado sempre fazer minha irmã preparar tudo, então reservei um restaurante desta vez. Imediatamente senti que ele estava tramando algo. As emoções de Lorenzo são sempre tão transparentes. Dias depois, começou minha celebração de aniversário no salão privado de um restaurante. Foi então que Lola irrompeu. Este é meu presente especial para você, disse, oferecendo os papéis de divórcio. Estão assinados por mim. Seja grata, Lorenzo disse. Vejo que essa era a armadilha de Lorenzo, mas tal cenário foi antecipado. Tinha confiado algo a Bárbara exatamente para um momento como este. Bem, então vou apresentar esses papéis de divórcio no escritório da cidade agora mesmo. Os documentos de casamento e divórcio são aceitos 24 horas por dia, então obrigada, Lola, pelo maior presente, disse eu. Me dirigi verdadeiramente ao escritório da cidade. Meu coração estava surpreendentemente tranquilo. 15 minutos depois, Lola se aproximou correndo, em pânico dizendo: Espere, Yara. Lorenzo seguia. Percebi que Bárbara deve ter transmitido minha mensagem para ambos. Lola, espere. Lorenzo começou a persegui-la. Escute, Loli, volte aqui. Lorenzo ofegava por esforço, parecendo exausto. Devia estar desesperado para alcançar Lola. Yara, por favor, espere. Lola implorava para mim. Como uma reação em cadeia, Lola me disse para esperar enquanto Lorenzo gritava para ela. Em meio a essa confusão, gritaria e correria, Lola disse: Lorenzo, é verdade que você tem mantido um filho secreto de mim e está em processo de obter a guarda? Não posso me tornar de repente a mãe de uma criança de 10 anos, nem quero. Manter um segredo tão grande, casar e pensar que simplesmente aceitaria ser madrasta sem reclamar? O que você estava pensando? Eu não tinha a intenção de mantê-lo em segredo para sempre. Planejava te contar eventualmente. Yara concordou com isso, certo? Então talvez seja melhor se você não se divorciar de Yara, disse Lola. Desculpe, mas não tenho intenção de criar o filho secreto de Lorenzo. Não preciso de um homem que me engane, respondi. Parece que Lorenzo ficou sem palavras. Também manteve em silêncio sobre as dívidas.
Há muitas coisas que você está escondendo, e tanto o filho secreto quanto a dívida são problemas bastante significativos, eu disse, inflamando mais ainda a situação. Não consigo acreditar que você seja tão astuto ao pensar que poderia se divorciar de Yara e se casar comigo com todos esses segredos. Você me toma por tola. E a dívida? O pai de Yara assumiu isso, não é verdade? Lola perguntou indignada. É apenas natural que as dívidas se resolvam, já que estamos nos divorciando, disse Lorenzo. Lorenzo, você começou e não terminou de pagar as parcelas de sua dívida. Não é que meu pai se importe com pequenos reembolsos, mas ele ficou irritado com a falta de sinceridade. E Lola, Lorenzo te falou sobre comprar uma casa e morar juntos? Essa casa também, meu pai está pagando mais da metade do adiantamento. Suponho que Lorenzo tenha se gabado disso, mas Lola, Lorenzo não é tão rico quanto você pensa, eu disse em tom provocante. Lorenzo estava tão sem palavras que parecia encolher-se. Se gabar de riqueza até esse ponto cruza a linha de irritante para francamente desagradável. Você está com Lorenzo porque ele trabalha para uma grande empresa, certo? Pensando que há um futuro seguro, essa é uma razão superficial, não é assim? Por que não se casa com ele após saber de tudo isso? Eu mesmo irei apresentar esses papéis de divórcio. Lola, entende, não é? Não posso criar um filho sozinho. Nunca fiz trabalho doméstico, nem segurei uma faca. Você é doméstica e boa em limpar e cozinhar, certo? Não estou dizendo que precisa se esforçar muito para ser mãe. Meu filho já tem 10 anos, não é um bebê que precisa de cuidados constantes. Ele é tranquilo, provavelmente não vai dar trabalho. Então, pode ficar tranquila, Lorenzo disse isso descaradamente. Você está tratando como uma empregada doméstica. Que atitude é essa? Como se fazer trabalho doméstico fosse tudo o que importa? Perguntou Lola indignada. Lorenzo realmente não assume responsabilidade por suas palavras. Já foi repreendido por parceiros comerciais antes. Nunca aprende, nunca muda. Por favor, por todos os meios, torne-se sua esposa Lola. Fez tudo isso porque estava com ciúmes de mim, certo? Por que queria Lorenzo? Você inclusive tentou prejudicar o meu salão. Agora podem estar juntos como desejavam, com bônus de um filho secreto e uma dívida. Me certificarei de que assumo a responsabilidade adequadamente. Com isso, deixei essa discussão sem futuro e apresentei os papéis de divórcio no escritório da cidade. Embora Lorenzo e você estejam divorciados, ficaria feliz se pudesse continuar me tratando como sua irmã depois que tudo se acalmasse, disse Bárbara. Visitei a casa de Bárbara e Danilo para me atualizar. Adoraria continuar próxima de você, Bárbara, e de Danilo. Yara, meu irmão tolo realmente causou muitos problemas, não é? Disse Bárbara. O que aconteceu com Lorenzo depois disso? Perguntei. Ele realmente se deu mal. Lorenzo foi abandonado por Lola, obviamente, então ele começou a persegui-la. Lola estava tão assustada que renunciou ao emprego e até foi à casa dos pais, ligando para parentes para encontrá-la. Lorenzo acabou nas mãos da polícia e, é claro, foi demitido. Não pôde pagar o aluguel do apartamento que vocês moravam e foi despejado. Tivemos que acolhê-lo, mas eventualmente não conseguimos mais cobri-lo. Mas Lorenzo se meteu nisso, foi uma escolha dele. Mas e você, como tem passado, Yara? Planejou processar Lola por difamação? A investigação confirmou que era de fato o endereço IP de Lola. Estou me preparando para lutar agora. Entendi, Yara. Ouvi que você apareceu em uma revista, não é? Sim, meu salão está expandindo sua franquia e crescendo. Apenas respondi a uma pequena entrevista em meio a todo o tumulto sobre ser uma empresária de sucesso. Fico feliz que coisas boas estejam acontecendo com você, Yara. Parece que a justiça divina, disse Bárbara. Ter uma irmã como Bárbara de um casamento de 3 anos parece um tesouro. Me senti renovada e pronta para recomeçar. A história de hoje chegou ao fim.
E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos.